Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Evans, professor de Física, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve, o circuito de corrente alternada. A gente vai resolver o circuito RL, então o circuito resistência indutor. Então a gente vai ter um circuito de corrente alternada, nós precisamos ter uma fonte de corrente alternada, que vai ser essa fonte V de T, que tem um comportamento aí harmônico, né? Então vou pegar uma tensão cossenoidal. Então V0 cosseno de ômega t, onde esse ômega aí seria 2π vezes a frequência de oscilação. Então seria aí, por exemplo, se fosse na tomada da sua casa, seria 2π vezes 60 Hz, então 120π. E esse V0 seria aí a tensão de pico, tudo bem? E a gente viu aí como é que ela se relaciona com a tensão eficaz que a gente tem aí, por exemplo, a gente fala aí 220 volts, né? A gente está se referindo aí, por exemplo, à tensão eficaz. A tensão de pico seria esse valor vezes 1 raiz de 2. Tudo bem? Então, vamos nos concentrar agora em resolver esse circuito. E com resolver, eu estou me referindo a, por exemplo, calcular essa corrente. Aqui eu usei um I minúsculo dessa vez. Vocês vão ver que vez ou outra eu estou com bastante notação. Tá? Então eu estou interessado em calcular a corrente elétrica que circula nesse circuito simples, no circuito RL. Tudo bem? Então, basicamente, vou resolver isso aí agora no domínio real. Então, nesse domínio real, a gente vai fazer tudo bem explícito e a nossa ferramenta de trabalho matemático vai ser uma equação diferencial que vai descrever a dinâmica do nosso circuito. Então, a gente vai aplicar aqui as leis de Kirchhoff. Então, basicamente, o meu V de T, aqui é o positivo e aqui é o negativo, e a tensão que eu estou criando vai ser igual às quedas de tensões no indutor e no resistor. Então, essa queda de tensão no indutor, nós vamos chamar de VL, por exemplo. E essa aqui nós vamos chamar de VR. Tá? Então, o VL seria a indutância dI dt. E por sua vez, a tensão nos terminais do resistor seria simplesmente RI. O I é uma função temporal, então varia com o tempo, e a tensão eu conheço, é o V0 cosseno. Então, V0 cosseno de ômega t, I igual a L vezes a derivada dt, R, aqui o I e aqui o T. Então você tem uma equação diferencial de primeira ordem. Vamos tentar simplificar um pouco esse negócio, dividido, por exemplo, toda a equação por L, e eu vou rebater aí os lados, né? Então, vamos lá, eu vou ter que a primeira derivada da corrente mais R sobre L vezes I de T vai ser igual a V0 sobre L cosseno de ômega t. Então, essa aqui é a equação diferencial que descreve a minha dinâmica, né? Minha corrente, como ela varia com o tempo. Ela tem uma resposta a essa excitação cossenoidal, né? Então, isso a gente precisa calcular. É uma equação diferencial linear. Não tem termos aí elevados ao quadrado, multiplicações de I por derivada de I, etc. Não homogênea, porque tem um termo forçante, né, que está no lado direito, e que, portanto, deve ser calculada, né, deve ser determinado como uma superposição de uma solução particular e de uma solução da homogênea. Certo? Então, nesse caso aqui, vamos começar com a solução da homogênea. Tá? Então, nesse caso aqui, para tinta preta, agora sim, com solução da homogênea. Então, nesse caso, eu vou levar o termo forçante lá direito a zero. Então, dI dt mais R sobre L vezes I igual a zero. E a solução para isso, gente, é bem tranquila.
Tá, já vou colocar a solução aqui. Vai ser basicamente uma certa amplitude e zero, né? E é elevado a menos R sobre L t, certo? Então, basicamente, você pode fazer isso com, por exemplo, a equação característica, né? Lambda mais R sobre L igual a zero. Né? O lambda igual a menos R sobre L, e você coloca aí uma solução exponencial para a sua equação diferencial homogênea. Certo? Então, é uma corrente inicial vezes uma exponencial. E o importante a se observar é o seguinte, que ela decai com o tempo. Então, essa componente aí, homogênea, vai servir basicamente para fazer com que nós possamos obedecer a diferentes condições iniciais. Tudo bem? Depois eu mostro como isso acontece. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é mais interessante em termos físicos, é a solução particular. Ok? Então, agora, para essa solução aqui, a gente vai, de fato, não ignora mais o termo forçante e vamos procurar aí, de qualquer forma, uma solução que satisfaça o problema. Então, voltando aí à equação integral que nós tínhamos, di dt mais r sobre L i igual a v0 sobre L cosseno de ômega t. Agora eu vou usar uma ideia bacana, bem bonita, né? Uma extensão complexa dessa corrente elétrica. Tudo bem? Então, vamos observar aqui, por exemplo, uma certa... Eu vou chamar de I maiúsculo, certo? Então, eu vou pegar o I maiúsculo e esse aqui vai ser uma parte real, que vai ser basicamente o I, que eu estou procurando, mais agora eu tenho que usar J para unidade complexa, certo? Então agora vai ser J, que vai ser aquele I dos complexos, né? Não vou usar o Izinho para não confundir com esse Izinho de corrente, tá? Então às vezes na engenharia acaba se usando o J para não se confundir com a corrente. Mas sem grandes problemas aqui. Vezes uma função H qualquer, vai ser uma função da parte puramente imaginária, né? Então esse I maiúsculo agora vai ser uma corrente complexa, né? Cuja parte real é a corrente real que eu meço no circuito. Verifiquem aqui e observem atentamente que isso é basicamente um truque matemático. Então, como eu falei, é uma extensão complexa. E eu vou criar para essa corrente complexa uma equação diferencial análoga. Dzão dt mais R sobre L vezes Izão. E agora, esse termo forçante, V0 sobre L, um cosseno, eu vou transformar em V0 sobre L elevado a I ômega t. Então, agora é um termo forçante complexo, cuja parte real é esse termo aqui acima. Então, verifiquem aqui que se eu tirar a parte real das minhas quantidades, eu volto à minha dinâmica real que existe, né? Então, basicamente, eu vou resolver isso aí no domínio dos complexos e logo mais vocês vão ver por quê, né? Basicamente, o motivo é que eu vou conseguir fazer as operações matemáticas de um jeito mais fácil, tá? Em particular, derivadas e afins, certo? Então, eu vou tomar essa extensão complexa e verifiquem que o jeito que é construído isso é muito inteligente, porque eu posso... O que vale para função completa, né, vale para parte real. A derivada, por exemplo, é a derivada da parte real mais i vezes a parte imaginária. Idem para a função i, idem para o termo forçante, ou seja, a dinâmica da parte real e da parte imaginária são absolutamente análogas, certo? E ocorrem em paralelo, né? Então posso fazer esse tipo de ideia. Tudo bem? Então basicamente eu preciso encontrar uma solução particular para o Izinho. Eu tenho que encontrar, né, uma solução particular para o Izão, se eu quiser, e depois tiro parte real. E agora como é que eu vou fazer isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar
para o Izão um I particular para ele, em que vai ser basicamente um A é elevado a I ômega t, com esse A pertencente aos complexos. Ele pode ter até uma fase se eu quiser, pode ser um número complexo aí. Então vamos substituir esse Izão particular e ver o que acontece. Qual que é a vantagem? Aqui, quando eu for derivar, exponencial dá exponencial, né? Antes, quando eu derivava seno, virava cosseno. Quando eu derivava cosseno, virava menos seno. Então, tinha que pegar uma mistura de senos e cossenos. Aqui, quando eu jogo para o domínio complexo, vira tudo exponencial complexo, o que facilita a minha vida. Tá, então vamos jogar esse particular, né? Então, derivada dele, I ômega vezes A elevado a I ômega t, mais R sobre L, o I, que é A elevado a I ômega t, igual a V0 sobre L, E elevado a I ômega t. E agora vamos nos preparar para os cortes. Então, corte exponencial, exponencial, exponencial. E agora não tenho mais funções dependentes do tempo. Eu só preciso agora calcular a amplitude A. E percebam que é basicamente fatorá-la do lado esquerdo e jogar para o outro lado o resto. Então, o A, amplitude aqui, vai me dar o seguinte. Vai ser V0 dividido por L, que multiplica R sobre L mais I ômega. Multiplicando agora o L, né? Então vou ter que o A, ele é V0 sobre I ômega L. E aí, então fechamos a nossa amplitude complexa dessa corrente elétrica aí, né? Desse Izão. Então, encontramos o Izão particular, que basicamente o único termo a ser determinado é o A. Então, vamos recuperar agora a corrente real, né? Corrente particular. O Izinho de t, ele é a parte real do Izão de t. Ele é, por sua vez, V0 sobre R mais I ômega L elevado a I ômega t. Certo? Então, o Izinho de t, vamos lá tirar a parte real disso aqui. A parte real vai ser V0 dividido sobre o módulo desse cara aqui, R ao quadrado mais, agora vai precisar aqui de um ômega L ao quadrado, tá? Cosseno de ômega t menos um delta, né? E quem que é esse delta? Em que delta é igual ao arco tangente de ômega L sobre R, né? Basicamente é o argumento deste denominador aqui, certo? O argumento dele vai ser um decréscimo da fase do resultado, e essa fase aqui começa com esse E elevado a ômega t. Tudo bem? Então, basicamente, essa aí é a nossa solução, né? Se nós estivéssemos procurando um I, né? Isso aqui seria o I particular, vamos lembrar disso. Tudo bem? Então, quem que vai ser o I de t? O I de t completo, então aqui seria, vamos lá, a parte 1 seria a solução homogênea, a outra solução particular, e agora será a solução geral. A solução geral sempre é uma soma da I homogênea mais a I particular. A I homogênea, percebam que é aquele I0, né? É elevado a menos R sobre L vezes Tzinho. Tudo bem? Isso aí mesmo, né? Vamos só conferir, ver se a memória tá boa. É isso aí.
A particular vai ser essa aqui que está em cima. V0 sobre R ao quadrado aqui, ômega L ao quadrado, raiz cosseno de ômega t menos delta, né? E aí, para diferentes condições iniciais, você pode escolher e gerar as diferentes correntes que podem ser resolvidas, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu vou ligar essa bateria e que inicialmente não tinha nenhuma corrente elétrica, né? Então, por exemplo, se a condição inicial for I de 0 igual a 0, a gente precisa garantir isso. E como é que eu consigo garantir isso? Escolhendo o valor adequado para I0, né? Então, se o I0 for 0 aqui, então percebam que o I0 será menos V0 sobre R2 mais ômega L ao quadrado cosseno de menos delta ou cosseno de delta, tanto faz. Tá? Então esse cara aí é o valor do I0. E eu jogo esse valor de 0 lá em cima, nessa equação aqui. E eu tenho a expressão. Que ocorre, né, essa corrente aí, desde a condição inicial até a parte estacionária em que esse termo aqui, exponencial, morre. Tudo bem? Então isso aí é a sua solução no domínio do tempo completa, né? Agora percebam o seguinte, se você tiver, por exemplo, esse RL for um motor, e ele estiver aí operando por horas e horas, esse termo aqui, percebam que ele é um exponencial que decresce e vai a zero, né? Para longos tempos. Ou seja, isso aí é só o que a gente chama de termo transitório. Ele existe para satisfazer a condição inicial, mas logo depois de um certo tempo, né, muito maior do que L sobre R, ele vai a zero, né, e o que passa a dominar, né, para longos períodos de tempo é esse termo aqui, né, da solução particular. Então, ele é o que tem mais interesse físico, né, tem mais interesse na aplicação de, por exemplo, de engenharia, certo? Então, esse cara que nós vamos estar atentos aqui, né? Então, percebam o comportamento dele, né? Por exemplo, a relação entre a amplitude de tensão e amplitude de corrente, né? Então, percebam aqui o que a gente chama de diagrama de impedância. Então, a impedância vai ser essa relação entre a tensão e a corrente elétrica. E ele tem esse formato aqui de uma raiz de 2 quadrados. Então, isso aqui vai ter a seguinte cara. Então, seria, por exemplo, um termo, um R aqui, tá? Com um segundo termo, ômega L. E esse termo aqui seria o Z, certo? Que esse Z igual a R2 mais ômega L2 aqui, isso aqui é a relação entre o V de pico e a corrente de pico, que é o que a gente chama de impedância real. Tá? Então essa razão aí pura ela vai ser o que a gente chama de impedância real, certo? E aí percebam o seguinte, que quanto maior o ômega, ou seja, quanto maior a frequência do meu circuito, essa impedância aumenta e, consequentemente, a gente vai ter que o I de P ele diminui, né? Então, se o ômega L, se esse cara aqui aumenta, essa amplitude aqui diminui, ou seja, isso é o que a gente chama de, se a gente estiver olhando para corrente,
isso aí é um passa baixa, isso aí bloqueia altas frequências. Por que bloqueia altas frequências? Porque eu tenho um indutor, né, aqui no comecinho, eu tenho um indutor ali que não deixa, né, as frequências variarem muito rápido, ou seja, esse é um circuito que ele deixa passar baixas frequências. Eu quero acelerar a modificação da corrente, né, modificando a tensão, mas ele bloqueia aí as variações abruptas de corrente, certo? Então isso é a interpretação que a gente pode dar em termos de engenharia, em termos de filtro para esse circuito. E em próximo lugar, né, a gente pode fazer um diagrama de fasores, né? Então um diagrama de fasores. Então vamos olhar aqui, por exemplo, aqui como é que seriam essas. Se eu pensasse aqui num eixo real aqui, num eixo imaginário, então a nossa tensão, como é que nós poderíamos representar, né, a nossa tensão? Como sendo, observem, um V, né, um tamanho V0, que gira com ωt, né? E a projeção que nós vamos ter aí no eixo real seria o V de t. Então, eu vou pegar esse V0, ele vai girar, e a projeção aqui no eixo real vai me dar o V de t. Né? Então, esse aqui seria o eixo em que estariam projetados, por exemplo, o V de t e o I de t. Né? Lembrando aí o I de t para tempos longos em que a solução da equação homogênea já foi totalmente zerada, certo? E aí o outro fasor que nós teríamos seria da corrente. Então seria aqui esse I de P, né? Então a corrente a gente fala que ela está atrasada aí de um delta, né? Esse delta aí é o arco tangente de ωL sobre R, é isso? ωL sobre R, né? Então estaria atrasado aí do delta. Então a gente fala que esse fasor aí ele gira com ωt, com essa velocidade angular, né? E nós temos aí a tensão adiantada com respeito à corrente IP, onde esse P aí é o V0 sobre R0 mais ωL ao quadrado, ou simplesmente V0 sobre esse Z real aqui. Vamos chamar esse Z real aqui para ficar aqui, que depois a gente vai definir nos próximos capítulos aí do curso uma impedância complexa. Tudo bem? Então é isso aí. Assim que nós resolvemos um circuito RL do domínio do tempo, solução completinha ali, parte particular, parte homogênea, parte transitória que vai decaindo. Depois nós olhamos só para a parte estacionária, né? Depois que passa um tempo longo. E aí nós temos essa relação aí entre impedâncias, entre fasores. Isso aí vai ser o nosso dia a dia estudando circuito de corrente alternada. Tudo bem? Então muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.